Olá, galera do sétimo ano. Vamos aí então entrar no nosso segundo capítulo sobre a região sudeste, né? Lembrando aí que nós trabalhamos a região sudeste com o capítulo 8, vimos aí a grande quantidade, né? E vimos também o que foi necessário para desenvolver aquela região sudeste. Lembrando que hoje é a região mais rica do Brasil devido a esse grande aparato, né? Suporte feito pelo governo e pelos senhores de café, que são chamados barões de café, né? Toda essa grande conjuntura feita naquela região sudeste do Brasil. O que é que nós vamos ter aqui no segundo parágrafo, né? Que é o nosso capítulo 9. Aliás, no segundo capítulo sobre a região sudeste, que é o nosso capítulo 9, a questão da paisagem, né? O contraste de paisagem que há na região sudeste. Por quê? Existem ainda regiões preservadas de mata atlântica, principalmente, e existem regiões que praticamente não existe mais essas espécies de mata atlântica devido à urbanização que chegou no seu estágio mais avançado, certo? O que é que nós vamos ter aqui, né? Nós vamos ver a principal questão da natureza na região sudeste. Então, de um lado, nós vamos ter a vegetação original, tá? Isso quer dizer que é a vegetação que existia antes da chegada dos colonizadores, e nós vamos ter também o clima que interage naquela região sudeste, né? Inicialmente aí, nós vamos ter a vegetação aqui da Mata Atlântica, né? Que é toda essa região aqui, ó, amarelada, tá? Região da Mata Atlântica, aliás, não, verde, né? Perdão. Temos aqui a região da Mata Atlântica, que é essa região verde aqui, ó, que pegava praticamente uma grande parte do estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo e de Minas Gerais, né? A Mata Atlântica, que é aquela floresta tropical que cobria praticamente toda a região do litoral brasileiro, né? Temos também essas regiões aqui que são chamadas regiões de matas litorâneas, né? Como é o caso das restingas, como é o caso aí também dos manguezais, tá? Região de Mata Atlântica. Nós temos aqui na região norte de Minas Gerais o clima tropical. Aliás, a vegetação da caatinga, né? Vegetação aí caatinga que ainda pega resquícios do clima tropical semiárido do Nordeste. Nós temos essa região alaranjada aqui, que vai ser uma região totalmente voltada para o cerrado brasileiro, né? Semelhante com as savanas africanas. E também nós temos esses pontos roxinhos aqui, ó, que são resquícios das matas de araucárias, né? Que são da família dos pinheiros, que praticamente é inexistente naquela região nos dias atuais, tá? Posteriormente aqui nós temos os climas que vão interagir naquela região, né? Nós temos aqui, ó, o clima tropical semiárido, né? Nessa região aqui mais ao extremo norte de Minas Gerais. Nós temos o tropical semiúmido, que é essa região aqui mais avermelhada, certo? Que é a região que faz parte aí do cerrado. Nós temos o tropical de altitude, né? Que pega toda essa região lilás, roxinha, certo? Onde vai se localizar as principais serras e planaltos aqui nessa região. Nós temos também o tropical litorâneo ou tropical úmido, que é essa região aqui mais litorânea. E nós temos também o subtropical, tá? Que é essa região aqui voltada para abaixo da linha do Trópico de Capricórnio, tá? Então nós temos aí, ó, 4 climas tropicais. Por que tropicais? Porque se encontram abaixo da linha do Equador, na região intertropical do Brasil. Então nós temos o clima tropical semiárido, tropical semiúmido, tropical de altitude e o tropical litorâneo ou úmido, certo? Com isso aí também nós vamos ter as formas de relevos e as formas hidrográficas que posteriormente deram início à colonização naquela região, né? Há duas formas predominantes de relevo na região sudeste. Nós temos os relevos que são chamados planálticos, tá? São relevos aí que possuem uma certa altitude, né? Chegando a ter mais de 1.200 metros de altitude, certo? São as serras gaúchas, são as serras
de São Paulo, as serras aí de Minas Gerais, regiões aí onde são divisores de água e formadores de grande quantidade de rios, tá? Principalmente nós temos aqui, ó, a Serra da Canastra, né, onde vai se originar o Rio São Francisco. Nós temos aí serras muito famosas e bastante conhecidas, tá? E nós temos aí as planícies, onde vai se restringir a região de planícies nas regiões litorâneas. Ó, você pode perceber, né? As planícies, elas se concentram principalmente nas regiões litorâneas. Então, temos dois tipos de relevo na região sudeste. Os planaltos em sua maioria e as planícies apenas nas regiões litorâneas, tá? Naquela região também, como é uma região bastante bastante planáltica, né? Os rios se originam naquela região. E são rios de planalto, né? O que é que nós temos então com esses rios? A região sudeste é cortada por rios e bacias hidrográficas daquela região, certo? Como o Paraná, que é uma bacia hidrográfica muito grande além do rio, né? A bacia do Atlântico Sudeste, naquela região mais litorânea, certo? A bacia do Rio São Francisco, que abastece grande parte de Minas Gerais e também daqui da região do Nordeste, tá? E a bacia do Atlântico Leste, um pouco mais na região Nordeste, litoral do Nordeste, certo? As regiões planálticas do Sudeste favorecem a formação de barragens, né? Já que elas são altas, o rio escorre, e escorrendo a grande quantidade de rios vai formar barragens naturais, certo? Para que as construções de reservatórios de águas. Esses reservatórios, eles vão servir para a produção de energia elétrica através das barragens, através do represamento aí dessas barragens. E as energias elétricas aí vão ser e foram importantíssimas para a geração de emprego e renda e desenvolvimento da região sudeste. Existem rios muito grandes, como é o caso do Rio Tietê, que vai nascer em regiões, né, onde há pouca civilização ou regiões onde existe pouca poluição. Porém, quando chega nos grandes centros, como é o caso do centro de São Paulo, o Rio Tietê ele vai estar totalmente poluído. Ou seja, nas regiões onde nasce, nas regiões de nascente do Rio Tietê, as regiões vão ser de rio limpo, rio de água potável, que a população pode se abastecer com essa água. Porém, quando o Rio Tietê passa nas regiões bastante urbanizadas, esse rio começa a ganhar grande quantidade de poluição. Isso acontece não só em São Paulo, né? Isso acontece aí em várias regiões onde tem longos percursos de rios e onde há um grande adensamento populacional, devido ao descarte irregular do lixo, devido aí também à grande quantidade de agrotóxicos lançados naquela região pela agricultura, entre outros fatores, tá? E nós temos aqui nesse mapa, ó, umas usinas, né? Essas usinas hidrelétricas aqui, ó, bastante usina hidrelétrica aqui na região sudeste. Por quê? Porque há represamento natural, depois artificial, geração de energia elétrica para toda essa região sudeste. Por que tem que ter essa grande quantidade de usina hidrelétrica? Porque existe uma grande quantidade de pessoas morando nessa região que depende exclusivamente da energia elétrica para a sua sobrevivência. Assim também como existe grande quantidade de indústrias que requer essa grande quantidade, tá? Então, não é só a população que depende da energia elétrica, mas também as indústrias que vão depender. As usinas foram essenciais para o processo de industrialização e urbanização na região sudeste. Houve melhoramento nas condições de vida da população devido ao fornecimento de energia elétrica, né? Podemos aí dizer que existe uma melhor condições de vida porque vai usar o ar-condicionado, vai usar a geladeira e vai usar meios de comunicação que são aí equipados com a energia elétrica. Porém, ainda não é suficiente. Essa grande quantidade de energia elétrica que existe no Sudeste aqui não é suficiente
devido a grande adensamento populacional, ou seja, 4,2% da população brasileira mora só nessa região sudeste aqui. E as energias que vêm da hidroeletricidade não é suficiente, tendo que apelar para as termoelétricas, que são as poluidoras, né, que é devido à queima de combustíveis fósseis, que também encarece mais ainda esse tipo de energia, e também as usinas nucleares, principalmente aqui na região do Rio de Janeiro, na cidade de Angra dos Reis, onde tem aí grande quantidade de energia nuclear que supre a necessidade dessa região, tá? Então não é apenas a hidrelétrica, mas também a termoelétrica e a nuclear, que são energias poluidoras e comprometem com o meio ambiente, tá? Compromete o meio ambiente. Com isso aí nós temos a transformação da paisagem, né? As paisagens intensamente transformadas, né? A transformação da paisagem com o passar do tempo naquela região. Então vamos fazer uma escala temporal, tá? Vocês pegam um caderno aí e podem utilizar a escala temporal para a gente perceber e assimilar melhor como deu início esse processo aí de urbanização e desenvolvimento econômico na região sudeste através da transformação da paisagem. Inicialmente nós temos o quê, né? No passado, o território do Sudeste era ocupado por diversos tipos de vegetação, como foi falado, Mata Atlântica, manguezais, cerrado, né? Até a própria Mata de Araucária tinha aí naquela região, certo? Hoje, grande parte desse recurso natural não existe devido à urbanização que se inicia lá no século XVI e se prolonga aí durante todos esses séculos. No século XVI, a capitania de São Vicente, por ordens de Martim Afonso Souza, foi ordenado, né, a construção de um engenho, tá? Ou seja, em 1534, no século XVI, foi iniciada a primeira obra de urbanização, né? A primeira obra de colonização na região sudeste, que foi a transformação de um engenho lá próximo à cidade hoje, que é São Paulo, né? Que era, no caso, a capitania de São Vicente. Esse engenho aqui ficou chamado Engenho dos Erasmos, né? Essa região aqui próxima a Santos. Então, essa foi a primeira obra de ocupação naquela região sudeste. Foi a criação de engenhos. Para quê? Para transformar a cana-de-açúcar em açúcar, principalmente exportada para fora. Houve o que depois? Né? O ouro de aluvião. Era o ouro que ficava dentro dos rios. Né? O ouro que ficava aqui dentro dos rios era chamado de ouro de aluvião. Apresentava-se principalmente pequenos grãos recolhidos nos leitos dos riachos e córregos. Os escravos iam lá nos riachos e nos córregos, retiravam o ouro, né, peneiravam aí para tirar o excesso e depois separavam com outros grãos aí de rocha, com outros grãozinhos de pedra, tá? Com a escassez do metal, certo? Acabou-se o ouro aí, o que era necessário então fazer para escavar cada vez mais profundo? Era necessário drenar, né? Dragar, aliás. De que forma dragar? Pegar grandes caçambas grandes caçambas e escavadeiras e tirar as regiões mais profundas do rio, cavar dentro do rio para tirar essa grande quantidade de ouro que existia nessas regiões aqui dentro dos rios, né? Lembrando que os escravos eram essenciais para fazer esse trabalho, mas depois a mão de obra escrava não estava dando conta, né? Porque estava sendo escassa o ouro e houve a necessidade de caçambas de areia, né? Caçambas de madeira, aliás, fazer essa escavação, tá? Então vem aí o ouro para transformar a região do Sudeste, principalmente na região entre Minas Gerais e São Paulo. Logo após aí, né, a partir do século XIX, o que é que nós temos? O ouro acabou, século XIX, nós temos agora a plantação de café, o cultivo do café, né? Com o declínio aí do café, grandes áreas, aliás, com o declínio do ouro, né, perdão aqui, tá pessoal, aqui é ouro, tá? Com o declínio do ouro, grandes áreas foram desmatadas para dar lugar a imensos cafezais, ou seja, os cafezais agora vão ficar nessas regiões aqui, ó, serranas, nessas regiões aqui que eram de Mata Atlântica. Então, retira a Mata Atlântica, né, e coloca os cafezais nessa região aqui,
certo? Lembrando aí, quem vai trabalhar não serão mais os escravos, porque século XIX os escravos já estão libertos, vêm os imigrantes interferir naquela região, receber dinheiro e transformar mais ainda aquela paisagem, certo? Em pouco mais de um século, os cafezais ocuparam toda e praticamente muitíssimas áreas da Mata Atlântica, né? Só não ocuparam as regiões aí de morro mais alto devido ao terreno ser muito íngreme e devido a isso ser uma impossibilidade de entrar nessas regiões, tá? Mas a Mata Atlântica, que ficava nas regiões de relevo mais baixo e de regiões de planície, praticamente não existe mais devido à construção e o desenvolvimento de café, né, dos cafezais e também o desenvolvimento de linhas férreas ou de regiões aí férreas para o transporte desses cafés até o litoral, do litoral exportado, Estados Unidos, Europa. Foi com a industrialização, né, século XIX, final do século XX, entrando no século XIX aí, temos a industrialização e, consequentemente, aí temos a urbanização, né, porque nós sabemos que com a industrialização houve a necessidade de termos a urbanização, já que é um aumento da população na região que é as cidades, né? A população vem para a cidade, aumenta a urbanização. Por quê? Tem uma maior oferta de emprego, possibilidade de melhorar as condições de vida, tá? O que é que nós temos aí, né? As cidades aí começam a ser transformadas, como esse quadro aqui, Gazo, de Tarsila do Amaral, que retrata aí a transformação de uma região em cidade, né? Parte dessa transformação aí ocorreu por parte do surgimento de novos espaços produtivos, né? Que espaços são esses? As fábricas, as indústrias, certo? Implantação de infraestrutura como rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, construção de usina hidrelétrica para ter aí energia nas cidades, nas indústrias, tá? E também a criação de uma grande rede de locomoção, como foi falado aí. O que é que nós vamos ter, né? A urbanização e o meio ambiente. A gente pode perceber que a urbanização, nas 5 regiões aqui, que demonstram, né, essas linhas, foram e ocorreram de forma desigual, né? Nós temos aí principalmente a região sudeste, que houve uma maior alta na taxa de urbanização e posteriormente uma maior urbanização, diferentemente das demais regiões, ó. E a região centro-oeste, que é a linha verde, uma menor taxa de urbanização, seguido com a região norte do Brasil, tá? São as duas regiões onde há menor urbanização. Durante toda a história da região, né, sudeste aí, nós temos a expansão urbana que aconteceu sem um planejamento adequado. Diferentes regiões europeias que tiveram aí grande quantidade de tempo para se programar e para se adequar com a grande quantidade de população que migrava para aquela região. Aqui no Brasil não houve tempo para que as cidades fossem projetadas, planejadas para ter aí esse grande adensamento populacional, porque a industrialização chegou de maneira rápida, né? Chegou de maneira intensa e as pessoas começaram a se abrigar em qualquer espaço que encontraram, seja próximo aos rios, seja nas vertentes dos morros, certo? Fazendo com que ocorresse um desordenado impacto ambiental. Então, com o mau planejamento urbano, né, temos aí também uma grande preocupação que é os impactos ambientais, tá? Atualmente, muitos municípios enfrentam graves problemas de degradação ambiental por falta de planejamento em infraestrutura, poluição de rios, né, devido ao descarte do lixo, né, devido também aí à poluição do agronegócio. Temos também aí a questão de saneamento básico em muitas cidades na região sudeste, e o sudeste aí carece de muitas obras em questão de saneamento básico, tem esgoto lançado ao céu aberto, não tem tratamento desse esgoto aí. A habitação também é um grave problema, porque muitas pessoas, principalmente entre São Paulo e Rio de Janeiro, moram em regiões insalubres, regiões aí onde não há possibilidade de desenvolver suas moradias, porque são próximas a rios, os rios enchem na época de cheias, próximo às vertentes dos morros, que vai vir um deslizamento aí em época também de chuva, tá? Transporte bastante precário, principalmente os metrôs, principalmente os ônibus, muito precário.
Carência aí de áreas verdes, onde vem uma grande questão da sensação térmica ser bem maior. Impermeabilização dos solos, né? Não tem espaço verde, posteriormente não tem para onde a água escorrer, acumulando e tendo aí os alagamentos diários naquela região quando chove. Ocupação das várzeas, como foi falado aí, né? O pessoal vai morar próximo aos rios, que não tem onde morar, mora próximo aos rios. Região das várzeas são as regiões que ficam próximas aos rios. Os rios, eles tende a alagar e ocupar o seu leito, aquela região da várzea, ocorrendo os alagamentos, encostas, como foi falado aí, mananciais. Então, tudo isso aí são problemas enfrentados por grandes quantidades de pessoas na região sudeste, porque não houve planejamento urbano naquela região, certo? Então, nós temos aí esses principais problemas urbanos que o sudeste enfrenta diariamente, ok? Mas nós temos aí, né, alguns dados que mostram essa tabelinha do livro de vocês, né, que a região sudeste é a segunda região com maior renda mensal de todos os trabalhadores, né? A região sudeste aqui, ela fica como a região onde tem a segunda maior renda mensal, né? E o nordeste como a última, ok? Falando sobre a questão da habitação, né, o que é que nós temos aí? No sudeste, também tem, e aonde também vai se concentrar as maiores desigualdades sociais do Brasil, é na região sudeste, tá? Além disso aí, é na região sudeste onde vai estar localizado quase 50% das moradias chamadas insalubres ou submoradias, que são praticamente as favelas, tá? Ou seja, 11,4% milhões de pessoas vivem em favelas e 5,5%, né, quase a metade aí das pessoas que vivem em favelas moram na região sudeste do Brasil, entre São Paulo e o Rio de Janeiro, ok? E para finalizarmos aí, vocês ficam com a atividade que vai da página 77 até a página 81, ok? Próxima aula a gente se vê e na próxima aula aí nós trabalhamos aí com o outro tópico também sobre a nova região e até mais.